eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma lembrancinha para batismo, numa toalhinha de lavabo. Para começarmos, diluente. Olha, diluente serve para diluir a tinta. A gente coloca e o pincel vai correr melhor. E a tinta vai ficar mais suave. Então eu vou completar as duas asinhas. Pronto, preenchido. Agora eu vou colocar salmão bebê. Faço uma base, vou preenchendo. Feito isso, quero um pouquinho de jatobá, um pouquinho de sépia. Faço uma misturinha. E olha, aqui tá por trás do rosto. Então, faço uma sombra com essa misturinha. Aqui tem penas, então eu vou fazer uma sujeirinha. Contornei aqui, olha, o dedinho. Sujeirinha. Do lado de cá, faço aqui no contorno. Faço aqui nessa segunda parte. Aqui, olha, por trás, por dentro. E aqui, porque tá por trás do braço. Um pouquinho de tinta, já passo ali, olha, em cima do risco do carbono. Aqui nós tínhamos um risco também, assim, de peninhas. Então, vou dar uma pinceladinha. Agora, eu troco de pincel. Pego um número 2. E com o branco, eu vou dar pinceladinhas, olha. Pinceladinhas só onde tem a peninha. Por que que a gente colocou a tinta escura? Para o claro aparecer melhor. Ó, tem uma segunda camada. Você viu que são pinceladinhas mesmo, só bato o pincel e puxo. Aqui já foi. Esse lado, olha, aqui. Encostando o pincel. Temos aqui uma segunda camada. E temos aqui uma parte que é mais clara, e a gente vai realçar isso com o branco. Esse lado de cá, ali ficou aparecendo o risco, então eu vou pôr, olha, um acabamento com a mesma cor, aquela cor escurinha que a gente misturou. Isso. Agora nós vamos fazer a roupa da criança. Então, primeiro vamos colocar o diluente. Pode passar em cima da mão, aqui já pode passar em cima do babadinho do pescoço também. Porque a área é muito pequena, então a gente vai fazer bem rápido. Não vai secar. Se você demora, então faça pedaço por pedaço. Eu vou colocar um pouquinho do verde kiwi aqui. Olha, tiro o excesso e eu vou sujar por cima, olha,
da área da roupa. Preserva o babadinho e preserva as mãozinhas. Viu como o diluente ajuda com que a gente coloque pouquinha tinta e dá uma cobertura boa, fica delicado. Aqui, ó, bem pertinho do rosto, vou passar um pouquinho do verde também. Vou dar uma puxadinha assim pra fora. Vou usar um pouquinho do verde grama, assim, ó, muito pouquinho mesmo. Vou fazer uma sombra aqui embaixo do... Aqui é a golinha franzida. Embaixo da golinha, um pouquinho de sombra. Vocês viram que aqui tem a cintura. Então, a cintura a gente vai deixar escurinho pra trás, pra lá. Aqui vai ficar clarinho. Só que aqui nós temos uns risquinhos. Então, ó, vou fazer com um pouquinho do verde. Aqui a gente tem a divisão entre o peito e a manga. A manga fica mais escurinha. E aqui temos uma dobrinha. Aqui nós temos o punho. Então, em cima da linha ali, ó, puxando um pouquinho para trás. Aqui temos a manga e a saia aqui do vestidinho. Então, olha aqui, tem que ficar escuro embaixo. Aqui, mesma coisa dessa manga, olha, em cima da linha ali do punho, um pouquinho de tinta. Aqui a gente tem a dobra do braço. Vai ficar escurinha. Posso até deixar mais um escurinho aqui, olha, embaixo do rosto. Feito isso, nós vamos com a tinta branca. Vou colocar aqui também, para ficar mais fácil de pegar bem pouquinha tinta. E a gente vai iluminar. Olha, aqui na saia. Aqui na área da manga. Aqui, ó, você passa a tinta assim bem no contorno, dá uma puxadinha. Aqui também. Depois, aqui, ó, é uma linha. Com uma linha aqui, ó, de batidinha de pincel, a gente já faz o punho. Aqui o peitinho. Esse braço, olha, eu coloco aqui na linha de fora, puxo assim o pincel um pouquinho pra dentro. Olha, fica desenhado. Aqui em cima também tem que ficar claro, porque essa parte do braço tá por cima do corpo. Você viu? Você vai lidando com o pincel. Aqui também, olha, tem que deixar clarinho. Não é difícil, precisa treinar. Se você nunca fez uma coisa desse jeito, você tem que treinar um pouquinho. E agora, aqui, toda essa beiradinha, eu vou fazer assim, ó, apertadinhas de pincel. Aqui tem a mão, daí aqui continua, olha. Apertadinhas de pincel. Já quero aproveitar e preencher a mãozinha com o salmão bebê. Tome cuidado para deixar os dedinhos bem iguaizinhos ao risco, tá? Porque tem que ficar na proporção. Aqui a gente vai esperar secar um pouquinho e a gente vai fazer só um contorninho, porque é muito pequeno para se fazer sombreado.
Agora, nós vamos trabalhar aqui a cabeça. Primeiro, diluente, preenche. Segundo, salmão bebê, preenche. Tudo, cabeça, cabelo, rosto, orelha. Preenche bem de leve para o risco aparecer. Não é para pegar a tinta e colocar ali, não. Pegue, põe no pratinho, tira o excesso, aí você vai espalhando de leve. Vou pegar um pouquinho do rosa chá. Pouquíssimo. E vou fazer uma bochechinha. Agora com o pincel 2 de novo. Um pouquinho do jatobá. Eu vou colocar esse jatobá aqui em cima dessa tinta. Tem um pouquinho de tinta ainda aqui de salmão bebê. Vou dar uma misturadinha para ele ficar um pouquinho mais suave, um pouquinho mais claro. Com esse pouquinho de tinta, eu vou fazer... Aqui nós temos a orelhinha. Aqui, ó. Um escurinho ali na orelhinha. E agora, aqui, ó, embaixo dos cabelinhos, vou fazer assim uma sujeirinha também, uma sombra. Vou aproveitar um restinho de tinta que tinha aqui e vou fazer esse contorno aqui. Que é jatobá e sépia. Meu contorno não ficou muito certinho, então eu vou acertar aqui, ó, a bochecha dele, do bebê, para marcar um pouquinho mais aqui a diferença. Agora eu quero um pouquinho do ocre. Onde tem o risco do cabelinho, você vai colocar um pouquinho do ocre, ó, bem em cima do risco. Fazendo uma linha mesmo, não se preocupe, onde você está vendo o risco, você pode colocar. Mas não preencha inteiro, não. Só em cima onde tem a linha. Vamos pegar o pincel 0, o branco, o azul caribe e o sépia. E nós vamos fazer os olhos. Primeiro, olha, um pontinho, é um triângulo. Aqui, ó, de cada lado dessa bolinha do olho. Só um pouquinho de branco. Lava o pincel, seca bem. Aí você vai colocar a bolinha com o azul caribe. Lava de novo o pincel. Você vai pegar um pouquinho do sépia e você vai fazer assim, ó. Você vai pôr aqui em cima, vai puxar pra cá, saiu grande ali, e puxar pra cá. Você vai fazer um contorno em cima, só que você vai fazer assim, olha. Você vai pôr o pincel aqui, puxa pra cá e puxa pra cá. Vai ficar assim. Por que fazer desse jeito? Porque se você fizer assim, onde a gente começa sempre fica mais grosso. E a gente precisa de duas pontas finas. Então, você faça do meio pra cá e pra lá. Fica o fininho aqui e fininho aqui. Olha, no meio, pra esquerda, pra direita, nunca inteiro. Se acontecer de sair assim, ó, um pouquinho mais forte, você tira.
Nós vamos usar o preto somente para fazer aquela bolinha que vai ali no meio do azul. E um semi-contorno, olha, só de um ladinho. Não precisa colocar inteiro porque é muito pequenininho, em volta do azul. Agora, aqui, tem o azul, tem o pretinho. Entre azul e pretinho, eu ponho um pingo, uma luzinha bem pequenininha, bem pouquinho de branco. O espaço é muito pequeno, então tem que tomar cuidado para não sair para fora. E eu vou fazer aqui, olha, embaixo do olho, um risquinho, fechando a bolinha de azul. Mas olha, eu não cheguei lá e nem aqui, é só embaixo mesmo daquela bolinha. Pra boquinha, você pode pegar um pouquinho do cor-de-rosa, o rosa chá. Vou misturar com um pouquinho do jatobá. Aí a gente vai, olha, você pode fazer assim, ó, um risco, tá? No comprimento da boca. Aí você dá uma engordadinha pra baixo. E uma engordadinha pra cima. Vai ficar uma forma, mais ou menos assim, ó. Você faz o risco, engorda aqui e engorda ali. Olha, vai ficar assim. Aí você pega um pouquinho do sépia e coloca bem no meio. E coloca um pontinho ali e um pontinho aqui. O meu ficou tortinho, aqui tenho que pôr um pouquinho mais. Se quando você colocar o pontinho ficar grande, que nem esse meu, você põe um ponto de salmão bebê. Olha, dá pra gente corrigir. Um pouquinho de jatobá. E a gente vai fazer aqui, olha, o nariz. Coloquei 2 pontinhos. Vou colocar uma sujeirinha pra lá e vou colocar uma sujeirinha pra cá. Como ele tá meio de perfil, você viu que esse lado aparece a orelha, esse lado não aparece. Então, aqui desse lado a gente pode puxar assim, ó, um pouquinho pra cima a linha do nariz. Dá uma esfumaçada. Isso, agora, com aquele pouquinho de jatobá, mais um pouquinho de sépia. Isso, apesar de estar molhado ainda ali, vou diluir também com essa tinta que eu misturei aqui, mais um pouquinho diluída com o diluente aqui, que tá aqui pertinho. E agora, com essa tinta, você vai fazer, ó, marquei a sobrancelha. Você vai colocar com o pincel zero, pequenas pinceladinhas de vai e vem, onde tem o risco do cabelo. Olha, não vai cobrir o ocre, tá? Tem que ficar aparecendo. Só que você vai definir os fios de cabelo. Siga a linha que você não vai se perder. Você vai fazer o cabelo pro lado certo. Aqui no contorno pode sujar um pouquinho também. Ó, a linha. Depois aqui tem aquela mecha pra fora. Ó, você vai e vem com o pincel. Vai ficar arrepiadinho. Vai dar a impressão do volume.
Aqui nós temos uma orelha, vamos deixar ali, vamos preservar. Viu como é fácil fazer cabelinho de neném? Se a gente quer, dá para iluminar isso daqui. Você pode iluminar com o próprio salmão bebê. Fazendo nesses espaços onde tá um pouquinho mais claro, você faz um pouquinho de luz, sempre fazendo linhas do mesmo jeito. Aqui, olha, aqui ficou claro, só que tá por baixo, então você não pode colocar muita luz. E aqui, olha, a gente pode fazer uns 3 risquinhos assim por cima, bem no meio. E aqui eu vou refazer a orelhinha, porque eu cobri a minha com ocre. Agora aqui o contorninho do rosto. Se você quiser, você pode pegar essa misturinha do sépia com o jatobá e diluente e fazer um acabamento aqui na asa, olha. Aqui só uma pinceladinha assim, ó, de curva, já tá bom, não precisa puxar a linha, tá? Aqui a mesma coisa. Ó, só pra fazer meio contorno ali. Aqui dentro também. E aqui pode até deixar assim um pouquinho mais escuro. Se você quiser, você não precisa fazer asinhas. Você pode deixar só o menininho. Bom, para concluir essa parte, um pouquinho do jatobá diluído. E nós vamos fazer um contorninho nessas mãos, nos dedinhos. Eu vou fazer os meus 2 aqui, depois eu mostro pra você. Um pouquinho, ó, já terminei as mãos. Um pouquinho de verde grama e diluente. Com essa misturinha, você vai fazer, olha, quase um contorno. Na verdade, você vai realçar aqui essas partes da roupa. E essa é a hora de arrumar alguma coisinha. Vou colocar um pouquinho mais de crespinho aqui, olha, nessa gola. E vou colocar um crespinho aqui na manga também. E agora, aqui em volta, uma coisinha de verde. Risquinho bem fino, bem crespinho mesmo, bem gordinho. Pronta a criança. Nós vamos fazer agora essa parte da água. E eu vou colocar, olha, verde grama. Tô aproveitando porque ela já tá, esse verde grama já tá diluído. Você viu que eu coloquei na base, aqui dentro dessa bacia, e aqui, ó, onde tem o risco. E vou pôr um pouquinho assim, ó, vou limpar o meu pincel aqui. Eu vou terminar de preencher isso daqui com o kiwi. Olha, ficou tudo manchado, né? Isso mesmo que eu quero. Agora, eu passo nessa área aqui da água, eu passo o diluente. Eu vou pegar um pouquinho de azul caribe, ainda vou desmanchar ele no diluente e vou fazer isso aqui, ó. Um pouquinho só, viu? Agora um pouquinho do verde kiwi. Também desmanchado no diluente.
e vou colocar em alguns espaços. Agora a gente precisa fazer esse pedacinho de flor aqui. Eu vou fazer este para você ver. Olha, verde grama, diluente, misturo. Onde tá escuro é batidinho. Então você vai fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui com o pincel. Aqui nós temos duas flores. E nós temos um matinho. Vou fazer uma flor rosa chá. Rosa chá com tudo com diluente, tá? Tudo tô pegando com diluente, ó. Mais um pouquinho ali, porque eu sempre vou passar o pincel no diluente. Preencho. Essa aqui quero fazer com azul Caribe. Azul Caribe com diluente. Preencho. Agora eu vou pegar o branco, só um pouquinho do branco, e vou fazer manchinhas por cima desse rosa e por cima desse azul. Olha, eu não tô desenhando florzinha, tá? Eu só tô fazendo manchinhas mesmo. Vou colocar o amarelo canário no miolo. Vou usar um pouquinho do verde kiwi nas pontas desses batidinhos. Só nas pontas, porque aqui dentro vai ficar escuro. Bom, não clareou tanto que eu queria, então eu vou usar um pouquinho do amarelo e kiwi. Agora clareou, tá? Assim serão as florzinhas. O miolinho, eu posso, com o sépia, fazer, olha, uma linha mesmo em volta. Se você quiser, pode trabalhar com pontinhos, fica mais bonitinho. Agora, nós vamos fazer essa bacia. Primeiro, preencho com o diluente. Eu vou colocar amarelo canário em toda a área da bacia. Assim também, olha, bem de leve. Vou trocar de pincel e eu vou usar o jatobá para fazer as sombras. A sombra vou fazer nessa parte aqui, olha, embaixo, bem em cima da linha aqui. Aí a gente limpa um pouquinho assim para baixo. Do lado de cá, eu vou fazer essa sombra aqui na linha de baixo. E eu já vou pegar um pouquinho dessa outra mistura aqui, ó, que é jatobá e sépia. Olha, eu tô usando o pincel bem de pé. Aqui também, olha, já vou usar essa mistura. Toda a linha que tiver, eu faço um pouquinho de sujeirinha. Jatobá. Fazendo contorno. Aqui também, ó, do ladinho. Jatobá fazendo contorno. Aqui, isso daqui tem que ficar bem parelho, tá? Bem proporcional. Então, se ficar tortinho, você dá uma arrumadinha, olha, como eu tô fazendo aqui o meu. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco, só um pouquinho. E vou fazer aqui, ó, uma linha assim, curva, dos dois lados. Ó, isso vai em cima do kiwi.
E onde você tá vendo o risco, você vai passar assim, ó, uma linha de branco. Você viu que não é uma linha certinha? Ela vai ficar bem em cima do risco e vai passar por cima ali daquela parte de trás ali da bacia. Olha, e vai cair aqui, onde você vai pôr assim um batidinho de branco, que é uma espuminha. Essa área aqui a gente pode até dar uma clareada, olha, com um pouquinho do branco, fazer um pouquinho de luz, que ficou uma área grande. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, pronto. Agora nós vamos voltar aqui ao matinho, para terminar aqui essas flores. O verde grama, nós temos matinho aqui, que eu já vou fazer. Matinho aqui. Enfim, todo lugar que tiver esse risquinho mais escuro, é matinho. E você vai fazer dessa forma, verde grama, batendo o pincel. Você vai pegar um pouquinho do amarelo canário com kiwi e vai bater na ponta, olha, só para dar uma clareada, para ficar mais amareladinho. Você vai fazer isso aqui, aqui, aqui. Vou fazer os meus, depois te mostro. Quando você estiver fazendo esse contorno aqui em volta das florzinhas, pegue a tinta, identifique a florzinha e vai fazendo assim, olha, um contorno. Olha, eu tenho 3 florzinhas aqui e 3 aqui na linha. Então, eu vou fazendo um contorno. Aí, eu já tenho a florzinha, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, entre essas aqui, tem um espaço bem pequenininho, mas de verde também, olha. E aqui também no cantinho tem um espaço que ficou sem tinta, tá? Por um pouquinho do verde. Pronto. A fita eu vou preencher de branco. Preenchi a fita de branco, vou pegar uma pinceladinha de sépia, diluir. Na verdade, tudo que você estiver fazendo aqui, você pode diluir a tinta, tá? E vou fazer, olha, é assim, não é um contorno pesado, mas principalmente aqui, olha, no encontro, faça uma pequena linha para mostrar que tá cruzando. Você viu que é bem pouco a tinta aqui. E agora nós vamos para as florzinhas. Quero fazer esta de azul e essas duas. E essas outras 4 vou fazer com cor de rosa. Vou fazer as linhas da mesma forma que eu já te mostrei. Primeiro, um pouquinho do cor de rosa, diluído. Olha, só vou dando apertadinha com o pincel número 2, assim, é para fazer as pétalas. Olha, só aperta o pincel. Não se preocupe em ficar desenhando a florzinha, mas se você quiser, não tem problema nenhum. Você pode fazer desenhadinho, bonitinho, pétala por pétala com pincelzinho 0. Com certeza o resultado vai ser muito bom. Preenchi. Agora eu vou colocar o branquinho, que é só uma apertadinha de pincel assim, olha, em cima de cada pétala. Pra ficar manchadinho, vai dar uma iluminada, mas vai ficar uma coisa meio diluída, assim, a gente não vai perceber exatamente a florzinha. Miolinhos em amarelo, canário e aqueles pontinhos de sépia em volta. Vou terminar o meu. Eu percebi que aqui essa água precisa ficar mais clara, então eu vou colocar um pouquinho mais de branco aqui no meio e aqui, ó.
nesse lado aqui e aqui. O batidinho aqui tá bom, mas aqui precisa ficar mais clarinho. Um pouquinho do azul hortênsia aqui com diluente. Aí você vai tirar o excesso de tinta do pincel, tá? Vai tirar tudo praticamente, vai deixar só com um pouquinho de tinta. Aí você vai colocando bem leve, bem pouquinho. Assim, olha, todos os cantinhos. Você viu que eu não tô fazendo isso? Não. Tô colocando a tinta de leve, fazendo batidinho. Só nos cantinhos. Olha como ele vai ficando. Vai fazendo um fundo, só que fica uma coisa que faz parte da pintura. Gostei muito de fazer esse menininho. Se você quiser fazer sem a asinha, é só não tirar o risco, copia só o menino. Você pode colocar numa fralda, vai ficar bonito. Você é um desenho infantil, enfim. Vou fazer o seguinte, olha, pincel zero com o branco. Eu vou fazer só um ladinho das florzinhas aqui, ó, das pétalas. Você vai fazendo sempre pro mesmo sentido. Você viu que eu não fico esfregando. Só uma puxadinha, bate ali perto do miolo, olha, e puxa pra fora assim de forma curva. Tô colocando mais uns pontinhos de branco. Olha que lindo que fica. Parece miosotis. Em cima desse verde, mais próximo das florzinhas. E em cima desse branquinho, alguns pontinhos com amarelo. Olha, assim, aleatório. Não tem um lugar pré-marcado. Pronto, agora tá concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Terminamos. Espero que vocês tenham gostado e que usem bastante essa ideia. Esse risco você encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas.